O Brasil na luta contra o mosquito Aedes aegypti. Ele é o responsável pela transmissão da dengue, doença viral identificada pela primeira vez no país em 1986. E de lá para cá, junto com a dengue, surgiram no Brasil as novas formas de infecção, como o Zika vírus, uma doença aguda, e o chikungunya, e os casos de microcefalia, má formação congênita que afeta recém-nascidos. Os casos notificados de suspeita de microcefalia no país não param de subir, já passaram de 5 mil. E segundo o Ministério da Saúde, cerca de 50 milhões de pessoas são infectadas todos os anos no mundo pelo Aedes aegypti. Só existe uma maneira de mudar este quadro, é acabar com o mosquito. O TV em Revista está no ar. O Exército está nas ruas. A guerra é contra o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e Zika vírus. É o segundo ano consecutivo que os agentes de saúde da Prefeitura recebem apoio do Exército. Isso gera uma segurança para o cidadão quando o agente de saúde vê em sua residência um militar o acompanhando. Então isso traz mais segurança para o cidadão e eles abrem as suas casas para fazermos aí o trabalho de combate aos focos. Este adolescente estava sozinho em casa quando a equipe chamou no portão. Ele abriu sem medo quando viu um soldado. Uma gente conhecida como do Exército, já vem das Forças Armadas, então a gente se sente mais seguro, né? E não tem tanto medo, né? De deixar as pessoas mais seguras, né? Para ir nas casas, fazer um monte de coisa do tipo. Desde que o Exército começou a acompanhar os agentes de saúde, o número de pessoas que não permitiam a entrada em casa caiu de 20% para 3%. Na casa de Augusto, tudo certo. Os vasos de plantas estão com areia e nada de água parada. São quase 1000 casas vistoriadas por dia. Os agentes entraram nesta associação. O espaço é bem grande, com muito mato. Foram encontradas algumas garrafas PET e potes de plástico, mas nenhum foco do mosquito. Principalmente a limpeza do local, né? Tudo a limpeza, o que tiver de alguma coisa fora do normal vai ser pego, vai ser retirado do local. Mato, copinho de refrigerante de Coca-Cola, o que tiver de plástico, caixa, tudo vai ser retirado para manter e não deixar o pernilongo proliferar. Neste ano, o apoio do Exército dobrou. Passou de 50 para 100 homens na cidade de São Paulo e 1000 em todo o estado. Atenção especial para a zona norte da capital paulista, que no ano passado foi a região que mais registrou casos de dengue no estado. O coordenador de saúde da região norte acredita que neste ano a epidemia seja ainda maior que em 2015. Nós temos trabalhado no sentido de que nós temos que fazer na fase pré-epidêmica, ou seja, nessa fase preventiva, todo o papel de envolver principalmente a população. Porque eu digo para vocês, se nós pensarmos que colocarmos agente de controle de endemias, pode ser 10 mil, pode ser quanto for. Se na população não tiver a consciência de que ela precisa estar junto nessa batalha, nós não venceremos. Porque de 80% a 85% dos casos ocorre dentro do domicílio. E dentro do domicílio a gente entra quando a pessoa deixa. E depois nós não vamos ter um efetivo para entrar em todos os domicílios de São Paulo, que tem uma população de praticamente 11 milhões de habitantes. Segundo o doutor Alberto, as unidades de saúde do estado já estão preparadas para a epidemia deste ano. Nós treinamos já todos os hospitais, os pronto-socorros e as unidades de saúde, né? Ou seja, para já encontrar o caso em si. Só para você ter uma ideia do nível que nós fizemos, só aqui na Zona Norte, no ano passado, nós exigimos que toda unidade básica de saúde colocasse uma jarra de água já na entrada da unidade. E uma pessoa ficasse identificando a pessoa que chega para saber o sintoma que ela tinha, porque se tivesse alguma coisa dentro, você já separava, já começava a hidratar, se tivesse que esperar alguma coisa, já esperava já com algum procedimento que o protege. Porque a dengue, a zika, a chikungunya não tem remédio específico. A hidratação, por exemplo, é o remédio daquele momento. Então, se a gente antecipar que o paciente fique hidratado, mais chance ele tem de sobreviver. E vale lembrar, o mosquito Aedes aegypti se prolifera em água parada e limpa. Com as chuvas comuns no início do ano, o ideal é olhar toda a casa, pelo menos uma vez por semana, e eliminar qualquer possibilidade de criadouro. O assunto agora é a inclusão na sociedade de pessoas com alguma necessidade especial. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 600 crianças que nascem no Brasil, uma tem síndrome de Down. E acredite, para atender alunos com necessidades especiais, muitas escolas optam por cobrar taxas e valores adicionais das famílias desses estudantes.
São Paulo ganhou uma lei que proíbe essa prática para garantir a igualdade social dos estudantes com síndromes e transtornos. Pedro Henrique compartilha as aulas de taekwondo com outros jovens com deficiência. Hoje eu tenho taekwondo, então eu vejo ele empolgado para vir, né? Ele aprende golpes novos, chega em casa, ele quer mostrar pra gente o que ele fez, os golpes novos, então a gente deixa ele, eu, minha esposa, as irmãs deles, né? Mostra o que você aprendeu hoje, explica aí, tá? Então você vê a motivação dele, né? De mostrar o que ele aprendeu novo, os golpes novos, isso é muito importante para ele, com certeza. Por ter síndrome de Down, Pedro Henrique sofreu bastante com o problema da exclusão escolar. Às vezes eu ligava procurando a escola, olha, eu tenho um filho, ele precisa de uma vaga para estudar na primeira ou segunda série. E aí eles perguntavam assim, mas ele morde? Ou diga assim, mas ele é quietinho? Como assim? Ele é criança. Criança faz mesmo traquinagem, né? Não tem como... ele é normal. Para mim, ele é normal. A Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas não faltam Pedros Henriques enfrentando a dificuldade de acolhimento pelas escolas. Quando chegava na escola e eles viam que era um portador de necessidade especial, eles queriam cobrar uma taxa a mais. Diziam que era porque tinha que ter uma pessoa a mais para acompanhar ele, porque as atividades cognitivas ou às vezes na vida diária mesmo, né? De acompanhar o banheiro, ou qualquer atividade, ou trocar e acompanhar ele na hora do intervalo, tinha que ter uma pessoa a mais. Por isso que eles diziam que ia cobrar essa taxa a mais. Na mensalidade, não era nem na matrícula, na mensalidade. Foi o que inspirou o deputado Celso Nascimento, do PSC, a criar uma lei que proíbe as escolas de cobrarem valores adicionais de estudantes com deficiência. A escola tem muito a ganhar com eles. Não é ele que ganha. A escola, os profissionais que trabalham com eles, tem um retorno muito grande. Isso não tem preço. Eu acho que é muito importante, sim, não deve cobrar. Não deve cobrar, deve se dedicar. Porque eles são as crianças especiais, eles não sabem, não são nenhum bicho. Você tem que ficar enjaulado ou alguma coisa a mais. Eles querem uma atenção especial. Não tem que cobrar. Nós já pagamos o que é justo nesse país. A situação de Pedro Henrique começou a mudar quando ele ingressou no CIEJA, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, escola de ensino fundamental da Prefeitura de São Paulo, no Campo Limpo, zona sul da cidade. O CIEJA acolhe 185 alunos com deficiência visual, auditiva ou intelectual, que têm acesso às disciplinas regulares e extracurriculares. As aulas de taekwondo são uma parceria entre a escola e o Instituto Olga Cos de Inclusão Cultural, que atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual. Principalmente assim um resgate de uma autoestima, assim, de uma valorização, assim, né? É algo que a pessoa consegue fazer bem, assim, né? Então, uma arte marcial, da forma como ela é ensinada, ela pode ser muito acessível, assim, né? Então, se torna assim uma habilidade, algo que a pessoa tem orgulho de fazer. Então, acho que do ponto de vista da psicologia seria o principal, assim. A pessoa se reconhece como autora de algo que ela consegue realizar com sucesso. Pode servir como inspiração, né? Uma alternativa para se mostrar que é possível. Então, acho que pode haver uma rede, assim, uma troca muito grande entre todas essas escolas, né? Então, esse passo aqui já de divulgar já é um caminho também, né? Então, acho que é isso, né? Popularizar algo que acontece isoladamente em alguns lugares. Aqui foi o único lugar que a gente abraçou, que nos acolheu. Que eu já estava cansada, viu? Eu já estava, assim, desistindo. A luta agora é pela vida, um alerta contra o câncer de mama, o que mais afeta mulheres no país. O INCA, Instituto do Câncer, ligado ao Ministério da Saúde, aponta que devem ser registrados em 2016 mais de 57 mil novos casos da doença. Doença silenciosa, muitas vezes só é percebida quando já está agindo de forma desordenada. No Brasil, 25% dos casos de câncer são de mama. A estimativa, só para este ano, é de quase 60 mil novos casos da doença. A cada 4 novos casos de câncer descobertos, 1 é de mama. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos. Acima desta idade, sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. A prevenção não é totalmente possível em função de vários fatores relacionados ao surgimento da doença e ao fato de vários deles não serem modificáveis. Mas, de modo geral, a prevenção está no controle dos fatores de risco e no estímulo aos fatores que protegem. Alimentação,
controle de peso e atividade física podem reduzir em até 28% o risco da mulher desenvolver o câncer de mama. Granja Viana, município de Cotia, 30 quilômetros da capital. Nossa equipe segue em direção à casa de Eufride, de 60 anos. A aposentada fez artes plásticas e depois comércio exterior. Trabalhou 34 anos na área. Em 2005, ficou sem assistência médica. Na mesma época, descobriu uma calcificação em uma das mamas. Eu pegava na minha mama, ela era diferente da outra, assim, ela tinha um volume dentro, assim, a outra era mole e aquela era mais durinha. Eufride levou um tombo e machucou a mama. Notou a presença de uma mancha roxa. Novamente procurou por exames. Eu falei assim, olha, doutor, eu acho que eu estou com câncer na mama esquerda. Eu gostaria muito que o senhor olhasse a minha mama. Ele falou assim, quero ver as duas. Tem outra coisa, eu preciso da verdade, porque a vidinha aqui pertence a mim, é minha. Então, para mim, tem que ser a verdade mesmo, por pior que seja. Mas a verdade me pertence. Aí ele falou, tá bom. Aí eu tirei a roupa, ele me olhou, ele falou, então, você está com câncer de mama, é avançado e já deve ter metástase no pulmão, no fígado e nos ossos. E aí, aquela pessoa toda poderosa, né? Não viu mais nada. Ficou tudo preto na minha frente, assim, eu tive a impressão que eu desmaiei. Há 6 anos está em tratamento. Sobre a doença, ela é categórica. Falta muita educação, falta muita divulgação. Então, nós precisamos, e isso é uma coisa que eu gosto de fazer, educar mais as mulheres ou as famílias. Eu faço questão de que as pessoas vejam que existe vida e que podem ser felizes e podem continuar se amando e tudo mais. Então, é divulgação, é falar, é prevenção. Isso é se amar, se cuidar, é gostar de si mesmo. Que tal relaxar? A vida agitada pede uma pausa para o descanso. Vamos viajar e aproveitar as belezas que muitas cidades do interior paulista oferecem. Primeiro, Americana, pouco mais de 100 quilômetros da capital. O município tem uma das maiores reservas florestais da fauna e da flora da Mata Atlântica. Uma alegria para os amantes da natureza. Estamos a caminho de Americana, interior do estado, cidade próxima a Campinas, distante pouco mais de 120 quilômetros da capital paulista. De acordo com o último levantamento do IBGE, Americana tem pouco mais de 212 mil habitantes, o que a coloca na 34ª posição de cidade mais populosa do estado. Com a criação da represa Salto Grande para a instalação de uma usina no fim da década de 1940, nasciam 2 grandes espaços de lazer para a cidade de Americana, a Praia dos Namorados e a Praia Azul, que tiveram seu auge na década de 1970 e 1980. A empresária Seide Martins guarda boas lembranças daquela época. A Praia dos Namorados era frequentada por toda a região. Crianças, jovens, faziam churrascos lá, era um lugar muito bacana. Da Praia dos Namorados, vamos conhecer um outro ponto turístico de Americana, a Gruta da Inese. Bom, o acesso aqui é um pouco difícil, mas é praticamente uma mata virgem, né? A área de proteção permanente fica entre os bairros Parque das Nações, Morada do Sol, São Roque e Parque da Liberdade. As pessoas, as famílias vinham visitar. Elas vinham passar o final de semana fazendo piqueniques animados. Era um lugar muito lindo e as pessoas se banhavam em suas águas. A Gruta da Inês é formada por 5 nascentes, além de áreas de várzea dentro do parque, um ecossistema com influência na recarga do manancial hídrico da cidade. Ajuda no controle de enchentes e qualidade do ar de toda a região. Os amigos da gruta fazem o que podem para preservá-la, mobilizando a população. Nós estamos começando com a colocação de placas de educação ambiental. Jogue o lixo no lixo, preserve a natureza.
Isso já está surtindo efeito, inibindo as pessoas de estarem jogando lixo na gruta. Para reflorestar o parque, os amigos da gruta já plantaram mais de 100 mudas de árvore e distribuíram outras 500 para a população. Ao todo, o parque tem 8 cachoeiras, as duas maiores com 12 e 18 metros. Um trabalho de visitação quer despertar o interesse da iniciativa privada para arrecadar recursos. O passeio pela gruta reserva agradáveis surpresas, uma beleza típica e diversidade da flora e da fauna da Mata Atlântica. Olha, aqui é um ninho de beija-flor. Aqui ele está fazendo outro ninho beija-flor. Temos diversas espécies de plantas. Tem xaxim, que está em extinção. Temos orquídeas, bromélias. Aqui tem jequitibá. Tem pau-formiga. Tem jatubá. Aqui tem várias espécies da Mata Atlântica. Isso aqui faz bem para a alma. É muito gostoso. O cheiro da mata, o cheiro da planta, o cheiro da água. É muito gostoso, é maravilhoso. Agora, se você tem espírito aventureiro, seu destino é Socorro, cerca de 130 quilômetros da capital paulista. Lá não faltam esportes radicais para todas as idades e o melhor, a maioria adaptada para pessoas com necessidades especiais. A cidade de Socorro tem 186 anos e faz parte do Circuito das Águas do Estado de São Paulo com outros 8 municípios. Fica às margens do Rio do Peixe, na Serra da Mantiqueira. Socorro faz divisa com o sul de Minas Gerais e está a 132 quilômetros de distância da capital paulista. Fica em um vale a 754 metros acima do nível do mar. Da Pedra Bela Vista, ponto mais alto da cidade, a beleza é ainda maior. As montanhas parecem desenhadas à mão e o sol se despede em um grande espetáculo de cores. A economia é baseada em agricultura, pecuária, turismo e nas famosas malharias. Socorro exibe construções históricas com arquitetura influenciada pelos imigrantes italianos, fundadores da cidade. Por aqui, parece que o tempo tem outro ritmo, mas se engana quem pensa que ela é só tranquilidade. Socorro também é conhecida como a cidade do turismo de aventura. Nós estamos em um dos lugares mais altos da cidade de Socorro e daqui parte uma tirolesa de 1 quilômetro. Das 20 modalidades de atividades de turismo de aventura, 10 são adaptadas. José Eduardo, qual a diferença de uma tirolesa para uma pessoa que tem deficiência? A diferença é que o equipamento teve que ser desenvolvido, né, para atender as pessoas com deficiência. O equipamento tem que ser maior, mais confortável, tem que ter todos os ajustes para permitir que a pessoa não tenha que segurar em nada. E essa segurança faz toda a diferença. Este é o equipamento normal, sem adaptações. Mas para a pessoa com deficiência, a cadeira é reforçada. Esse equipamento foi desenvolvido para atender qualquer tipo de deficiência. Então, até uma pessoa com tetraplegia consegue utilizar esse equipamento para estar fazendo tirolesa. Decidi experimentar. A sensação é de voar, de sair da limitação e ganhar os ares da liberdade. O arvorismo também foi adaptado. Apesar do acesso ser restrito a algumas deficiências, é possível, por exemplo, que um cego faça o percurso, sempre auxiliado por um instrutor treinado especificamente para isso. A melhor coisa de uma atividade com pessoa com deficiência, a melhor coisa que a gente tem é o retorno deles depois, que é um retorno de satisfação, de uma sensação de que nunca faria isso e teve a oportunidade de fazer e fez. As atividades aquáticas também são atrativas em Socorro. Boia cross e raft podem ser praticados por pessoas com qualquer tipo de deficiência. Está vendo aqui já o bote. A diferença do bote que a gente vê, ele é o mesmo, é a cadeirinha. Isso, nesse caso a gente está mostrando uma pessoa com para ou tetraplegia que tem a opção de usar aquela cadeira, que fica acoplada no bote, tem de vários tamanhos e a pessoa fica sentada onde essa cadeira dá todo o conforto, toda a sustentação para a pessoa. Essa é a intenção, é descer todas as corredeiras, todas as cachoeiras, não fica só na parte tranquila do rio não, vai na parte bem radical também. Desastres ambientais, violência.
Para fugir desta realidade, milhares de pessoas buscam abrigo em território brasileiro. Aqui na capital paulista, a Igreja Nossa Senhora da Paz, na região central, é o principal centro de acolhimento de refugiados. Somente no ano passado, 3.895 haitianos pediram ajuda, 1.011 bolivianos também. Eles vieram em busca de abrigo. Quando se cruza uma fronteira, o que um dia foi um lar docilar fica para trás, no território desconhecido, que se abre à frente de cada refugiado, uma mão estendida aparece. A porta de entrada deles no país é justamente São Paulo. Nós estamos na região do Glicério, zona central da capital, e aqui fica a Igreja Nossa Senhora da Paz. Aqui também funciona a Casa do Migrante e também funciona um projeto chamado Missão Paz. A missão do Missão Paz é oferecer todo tipo de ajuda a essas pessoas que vêm de todas as partes do mundo. Então, acomodação, alimentação, ajuda na documentação, olha só, até rimou, e principalmente na hora de procurar emprego. Agora, sempre na lógica de que não é possível olhar para essa realidade como um problema. Eles são justamente a solução. E é tudo isso que a gente confere a partir de agora. No centro movimentado de São Paulo, na Rua Glicério, eles podem se sentir em casa. É acolhimento, que vem em forma de camas com lençol limpinho e roupas para quem veio sem nada. A Casa do Migrante é um dos projetos mantidos pela Missão Paz, uma das referências no atendimento de estrangeiros na capital. No mesmo teto vivem haitianos, bolivianos, peruanos, africanos, sírios. Sem lenço nem documento. Entre os serviços que são oferecidos pela Missão Paz, o departamento jurídico, com certeza, é o mais procurado. Muitos não têm passaporte, precisam de RG, CPF, abrir uma conta no banco. Aqui também estão as informações sobre o processo de regularização no Brasil. Toda documentação brasileira é emitida por órgãos públicos. Nenhuma documentação é emitida em instituições da Igreja Católica ou qualquer outra instituição privada. Então, a carteira de trabalho é emitida pelo poder público. Nós podemos fazer o agendamento e todo o encaminhamento de documentação, mas nunca podemos emitir a carteira de trabalho. Um check-up na documentação, sem esquecer do coração. E tem a mediação do trabalho, aquele momento que pode resultar no que todos os refugiados procuram, um emprego. É o encontro das empresas com os estrangeiros, as profissões e as experiências que trazem. A gente chegou aqui, tirou nosso equipamento, pegou as câmeras, os microfones e a gente ficou bem familiar para uma pessoa aqui, ó, que é o Santo, conhecido como Santo, né? O Jean Rony. É assim que fala? Assim é. E sabe por quê? Porque ele trabalhava como cinegrafista num canal de televisão lá da República Dominicana. Isso, claro, antes de vir para o Brasil. Sim. Agora, a gente quer saber, dá saudade, assim, quando você vê uma pessoa trabalhando como você trabalhava? Não, eu trabalhei na República Dominicana por 10 anos, na TV lá, é muito legal. Primeiro eu trabalhei em TV local, que eu durei como 4 anos trabalhando em televisão local, depois trabalho em TV internacional lá. Muito legal. Você sente falta quando você vê a câmera? Ai, você muito. Eu gosto, eu vivo de TV. Eu vivo disso, eu gosto muito de trabalhar em TV. Muito. Eu vivo dele. Por que você teve que sair de lá, Santo? Bom, eu sempre escuto falar de Brasil. O Brasil tem uma economia boa, quando a pessoa vem lá, vai melhorar a vida lá. Eu disse, que eu vou sair de lá, eu venho aqui no Brasil para procurar uma vida melhor. Uma vida melhor. Sim, quando eu chego ao Brasil é tudo totalmente diferente, tudo aqui no Brasil. Mas as dificuldades do Jean começaram antes mesmo de chegar ao Brasil. Uma viagem de 8 dias.
Como ele não tinha $2.000 para pagar o visto, Jean enfrentou o desafio de ônibus, passando pelo Equador e o Peru antes de chegar ao Acre. Se eu sei que é assim, eu não venho. E agora que a gente já conversou bastante com ele e provocou essas memórias todas, né? Quis saber como é que ele veio lá da República Dominicana, parou no Acre e chegou aqui no Brasil. Agora a gente vai fazer um desafio para o Santo, que é operar a nossa câmera aqui, né? Já que o seu trabalho é de cinegrafista. Quer ser o meu repórter cinematográfico? Muito gosto. Então vai lá, pode assumir. Eu vou continuar de repórter, mas vou trocar de repórter cinematográfico, olha só. E não deixa de ser uma propaganda, né? Se uma emissora de televisão quiser contratar o Santo, olha só. Ele sabe fazer tudo direitinho. Vai até acompanhar essa reportagem hoje com a gente. E o que a gente está indo gravar agora é uma das horas mais importantes para quem vive aqui na Casa do Migrante em São Paulo, que é a hora da aula de português. Afinal, eles chegam sem saber a língua, sem saber se localizar, né? Mas para arrumar um trabalho é muito importante que eles entendam o nosso português. Vamos lá, Santo? Estes alunos são tão grandões que mal cabem na carteira. Estudantes dedicados que falam muitas línguas, mas quase nada em português, nem o básico para conseguir fazer uma entrevista de emprego. As aulas acontecem 3 vezes por semana. Com este jeito todo, nem dá para acreditar. A Gláucia está aqui por ideal mesmo. Ela já sentiu na pele que saudade não tem tradução. Eu tento pensar em toda a dificuldade que eu já tive quando eu fui morar fora do Brasil e eu tento passar isso para eles, né? O que eles precisam aprender e o porquê que eles precisam aprender a língua. Porque é difícil você chegar num lugar e não saber como pedir o que comer, pegar um ônibus, não saber ler as placas de rua. Então eu tento passar para eles as coisas do dia a dia. Eles chegam aqui mesmo com essa coisa de preciso trabalhar, preciso ajudar minha família. Vamos explicar então para as pessoas que a Missão Paz faz parte de uma congregação scalabriniana ligada à Igreja Católica. Sim. E que existe no mundo todo. Nasceu em 1877 e atualmente está presente em 34 países. E aqui no Brasil estende a mão para essas pessoas que precisam tanto, né, padre? Realmente, são mais de 80 nacionalidades num ano acolhidas nesse lugar, na casa e na Missão Paz, em todos os serviços. Quase 65 mil atendimentos por ano. Eles deixam mortos no país de origem. Alguns vêm aqui, viram morrer o pai, a mãe, o esposo, filhos. E vêm aqui, então, não só com o drama da separação do país de origem, mas também o drama de mortes. Então, com situações de luto. Como é que vocês fazem, padre, para esse não ficar um ambiente triste? Eu diria que um dos elementos é o apoio de psicólogos. Então, temos psicólogos que ajudam em nível individual e em nível de terapias de grupo. Além disso, acho que se tenta com os funcionários e estagiários a criar um clima de acolhida. Para tudo isso funcionar, a Missão Paz tem 34 funcionários, mais de 70 voluntários e nenhuma ajuda do governo. O poder público, eu diria, não pode se lavar as mãos e dizer eles estão fazendo, tem que assumir a sua responsabilidade. Nós fazemos com o maior carinho, mas não é nossa tarefa fazer isso. Apesar de tudo isso, qual que é o maior agradecimento? É ver aquelas crianças sorrindo que a gente já viu? É muito bonito quando você vê aqueles rostos de crianças felizes. Você entrega um brinquedo, está feliz. Uma mulher que arruma emprego e que você vê aquele sorriso que consegui. Você se emociona de falar? Claro, os olhos ficam brilhando, isso é normal. É normal, é muito bonito. O TV em Revista termina aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.